Bom, pessoal, nós vamos agora proceder à correção da primeira lista sobre distribuições discretas e variáveis aleatórias, identificando aqui nos processos quais eram as equações a serem utilizadas em cada um dos exercícios. Bom, o primeiro caso aqui, primeiro exercício, é dito o seguinte: lançam-se dois dados e considera-se como variável aleatória a soma das faces das saídas desses dados. E aí, o necessário aqui é construir a distribuição de probabilidades de x. Qual é a ideia que a gente tem que ter em mente aqui? Ao construir a distribuição de probabilidades, nós temos que pensar nas variáveis aleatórias que identificam o quê? A soma das faces. E associar a essa variável aleatória uma função de distribuição de probabilidade, que nós aprendemos. Então, quando se lança dois dados, a menor soma que nós podemos produzir é 2, considerando que se você esteja observando dois dados que foram lançados e a face superior deles, a menor soma que você pode obter é 2. E a maior soma que você pode obter no lançamento de um dado comum é 12, considerando que você tem essa possibilidade. Então, daí em diante, o que é necessário é você contar quais são as possibilidades para as somas das faces e montar a distribuição de probabilidades nesse caso. Então, nós vamos contar aí a nossa distribuição até 12. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aí, você vai considerar agora quais são as ocorrências que você tem para cada soma dentro do espaço amostral. Se nós pensarmos no espaço amostral de lançamento de dois dados, esse espaço amostral é razoavelmente simples de você montar, pensando na seguinte ideia. Eu tenho o espaço amostral que contempla a soma das faces. Então, ao, por exemplo, você notar que num dado saiu face 1 e no segundo dado saiu face 1, 1 em 1 é uma possibilidade, assim como face 1 no primeiro dado, face 2 no segundo dado é uma possibilidade, assim como face 1 no primeiro dado e face 6 no segundo dado. Seguindo essa linha de raciocínio, você pode ter essas combinações, 2 e 1, 2 e 2, até 2 e 6, e assim sucessivamente, até você obter uma combinação 6 e 1 e, por fim, uma 6 e 6. Então, o que você gera é, na verdade, uma coleção de elementos que podem estar representados numa matriz do tipo 6 por 6, que contempla 36 elementos. Então, desses 36 elementos, você vai contar as possibilidades de soma que vão de 2 até 12. E aí, quando você fizer toda a contagem, você tem que a soma 2 só acontece uma vez em 36 possibilidades. A soma 3 acontece duas vezes em 36. A soma 4, 3 vezes em 36. A soma 5, 4 vezes em 36. A soma 6, 5 vezes em 36. A 7, 6 vezes em 36. A 8, 5 vezes em 36. A 9, 4 vezes em 36, a 10, 3 vezes em 36, a 11, 2 vezes em 36 e a soma 12, uma vez em 36 possibilidades. De modo que quando você soma todas as possibilidades, você vai ter que gerar um resultado igual a 1. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35, 36. Ou seja, a soma das probabilidades tem que ser 1 até pela definição de probabilidade que nós mostramos, que é sempre um valor que você configura no intervalo fechado entre 0, que seria evento impossível, até 1 evento certo. Daqui, então, o que a gente faz é construir a distribuição de probabilidades, graficamente falando. Essa que é a ideia que nós vamos agora, representar através de um eixo cartesiano. Então, você monta um eixo cartesiano, associando as funções de probabilidades com a variável aleatória. Você tem x, que é a sua variável aleatória,
e você tem a função f de x. E aí, dentro desse contexto, você vai, né, nomenclaturar o seu eixo ordenado, colocando todas as possibilidades em variáveis, 5, 6, 7, que nós temos que estender um pouquinho mais, até chegar em 12, e montar o gráfico em relação a esse processo. Então, 9, 10, 11 e 12. E colocar todas as probabilidades envolvidas. Então, 1 36avos, 2 36avos, 3 36avos, 4 36, 5 36 e 6 36avos. E aí nós completamos a nossa função e daqui é só montar o gráfico relacionado a ela. Então, a observação de 2, de soma 2 acontece uma vez, de 3 acontece 2 vezes, de 4, 3 vezes, de 5, 4 vezes, de 6, 5 vezes e de 7, 6 vezes. Daqui você vai ter o reflexo, 8, 5 vezes, 9, 4 vezes, 10, 3 vezes, 11, 2 vezes e 12, uma única vez. Então, esse gráfico que você está enxergando é o gráfico que representa a distribuição discreta da probabilidade da soma das faces de dois dados. Essa é a ideia que era necessária para a resolução do primeiro exercício dessa lista. É isso aí. Então, vamos agora para o próximo exercício. Exercício 2 é necessário aqui o seguinte, ele menciona que a probabilidade de que uma máquina produza uma peça defeituosa durante um dia é de 8%. E aí tem dois itens. Qual a probabilidade de que a 12ª peça produzida no dia seja a quarta defeituosa e que a 10ª produzida seja a primeira defeituosa? Então, a primeira providência que eu tenho que tomar aí é que é fornecido para mim uma probabilidade, no caso de que uma máquina seja defeituosa, e essa probabilidade é de 8%, então P igual a 8%, ou, se preferir, 0,08. Isso aqui é a probabilidade de algo defeituoso, defeito. E a pergunta que ele faz é justamente, no item A, a probabilidade de que a 12ª peça produzida no dia seja a quarta defeituosa. O sucesso nesse experimento é que você obtenha uma peça defeituosa. Então, sucesso, no caso aqui, P 8%, e o fracasso, no caso uma peça boa, seria 92%. Aqui tomar muito cuidado porque o senso comum indicaria que o fracasso é o sucesso, mas é o contexto do problema quem diz isso. E aí a questão agora é saber qual a distribuição a ser usada. Então, nesse primeiro bloco nós estudamos Bernoulli, geométrica e Pascal. E a distribuição geométrica e a distribuição de Pascal, elas se caracterizam por ser distribuições ordinais, onde está a necessidade de você ter uma ordem quanto ao sucesso. Quando essa ordem representa o sucesso ocorrendo pela primeira vez, você tem um caso de distribuição geométrica. Quando é o caso de você ter o sucesso ocorrendo mais de uma vez, pela segunda, terceira, quarta, quinta e enésima vez dentro do conjunto, aí você trabalha com a distribuição de Pascal. Então, de acordo com esse enunciado aqui do item A, nós vamos trabalhar com a distribuição de Pascal, porque ele está interessado em que na 12ª peça produzida, no caso aí nós estamos trabalhando com um N igual a 12, né? Nós tenhamos a quarta peça defeituosa. É essa que é a ideia. Então daí você tem a quarta peça defeituosa, você teria lá um x igual a 4. É essa que é a ideia. É isso que a gente tem que representar. E aí, claro, quando você usar a distribuição de Pascal, o que você analisa é a quantidade associada à probabilidade. Ele está perguntando qual é a probabilidade de que a peça, a 12ª, seja a quarta defeituosa. Então, colocar um K aqui só para diferenciar, x igual a 4. Então, na distribuição de Pascal, o que a gente faz? N menos 1, K menos 1. Daí eu vou escrever o P elevado a K
vezes Q elevado a N menos K. Essa que é a ideia da distribuição de Pascal. E aí, ao fazer isso, eu substituo os dados e calculo a expressão, usando a ideia de uma combinatória. Essa que é a ideia que a gente vai explorar nesse exemplo. Então, daí, o que a gente faz é o seguinte, é pegar e calcular. Então, vamos aqui representar no item A, N menos 1, então você vai ter 12 menos 1, 11, 4 menos 1, 3, P 0,08 elevado a K, que é 4, vezes 0,92 elevado a N menos K, que é 8. Então aqui você executa a combinação de 11 a 3, essa é a ideia. Então 11 combinatório com 3, então você vai escrever 11 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica a diferença, que é 11 menos 3, 8 fatorial. Então daí você tem dois caminhos, você pode executar isso na mão, 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, sobre 3 fatorial, que multiplica o 8 fatorial, cancela e desenvolve 3 fatorial. Então aí você vai ter 11 vezes 10 vezes 9 sobre 6. E aí você executa a conta na calculadora. E você pode, como eu falei que são dois caminhos, um caminho seria esse. Seria multiplicar 11 vezes 10 vezes 9 e dividir por 6. Você tem 165. E a outra forma de você executar é ir direto na função da calculadora. Você tem um comando aí na calculadora do tipo NCR, esse comando aqui, NCR, logo aqui no canto superior, à esquerda, e você digita 11 NCR3, como está aqui, e aí fazendo assim direto, você já obtém 165. Então ficaria 165 multiplicado por 0,08 elevado a 4 vezes 0,92 a oitava. E daí você usa a calculadora de forma direta agora para expressar o resultado. Então 165 vezes 0,08 elevado a 4 vezes 0,92 elevado a 8. Então ao fazer essa conta aí, você vai obter aí em notação, tirada aqui na notação científica, 0,003. Então dá 0,00346. Se quiser multiplicar por 100, isso equivale a pouco mais, né, de aproximadamente 0,35%. Aproximadamente isso, que é a probabilidade de que a 12ª peça seja a 12ª peça na 12ª peça você tenha a quarta defeituosa. Essa é a ideia que está sendo representada aí nesse caso. E aí vamos para o item B, que é a probabilidade de que a 10ª peça produzida seja a primeira defeituosa. Então esse é um caso agora da distribuição geométrica, né? Você está interessado no sucesso ocorrendo pela primeira vez. Então aí, o que você vai fazer agora? Você vai usar a fórmula da distribuição geométrica. Então P de x, né, igual a, como queira, um K. Então você vai ter Q elevado a x menos 1 multiplicado por Q, né? Onde o P é a ocorrência de sucesso na primeira vez. Então nesse caso aí, o que a gente tem? P e Q são as mesmas probabilidades, então ele está interessado agora de que a 10ª peça foi produzida. Então P de x igual, vamos colocar P de x igual a Kzinho aqui, para só representar o que eu estou mencionando. E são 10 sucessos, então você vai ter P de x igual a 10, Q elevado a 10 menos 1, que multiplica o P. Bom, então o Q é 0,92 elevado a 9, vezes P, que é 0,08. Aí você vai usar de novo a sua calculadora ou o seu celular, 0,92 eleva a 9 vezes 0,08. Você tem aí 0,0377. Então, aproximadamente 0,0377. Isso aí responde para nós o item 2B, né, da nossa lista. E aí nós vamos agora, né,
para o próximo exercício. O próximo exercício aí vai indicar para nós se há 20% de probabilidade de uma pessoa dar crédito, né, a um rumor sobre a vida privada de um certo político, qual é a probabilidade que a quinta pessoa a ouvir seja a primeira a ter lhe dado crédito? Então, de novo, ó, quinta pessoa a ouvir seja a primeira a ter lhe dado crédito. De novo, é um caso de distribuição geométrica. Você está interessado que a quinta pessoa a ouvir seja a primeira a dar crédito a esse rumor, a esse boato. Então, nesse caso aí, P de x igual a K, ou P de x igual a x, tanto faz, de modo que Q elevado a x menos 1 ou K menos 1 vai multiplicar por P. Então, quais são as probabilidades? Se há 20% de uma pessoa dar crédito sobre um rumor, qual a probabilidade que a quinta pessoa ouvir seja a primeira a ter lhe dado crédito? Então, P aqui nesse caso é os 20%, ou 0,2, e o Q aqui, o complementar dele, que é 80%, ou 0,8. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o que você vai fazer? Você vai escrever 0,8 elevado a K, 5, menos 1, vezes P, que é 0,2. Então, você vai ter 0,8 elevado a quarta, vezes 0,2. Usando a sua calculadora e gerando o resultado, vamos agora usá-la. Então, você tem lá 0,8 elevado a 4 vezes 0,2. Você tem 0,08192. Então, 0,08192. Pouco mais de 8%. Essa é a probabilidade. Isso aí finaliza para nós o exercício 3. Vamos para o exercício 4. No exercício 4, se existe 75% de chance de que uma criança exposta a certa doença contagiosa venha contraí-la, qual é a probabilidade de que a sexta criança exposta seja a segunda a contraí-la? Ou seja, o sucesso acontecendo mais de uma vez. Distribuição de Pascal, de novo. Pascal. Então, o que você tem aí? P é a probabilidade de que a criança seja exposta à doença, 75%, 0,75. Então, o Q? 25%, 0,25. Você tem que a chance de que a criança seja exposta está dada. Qual é a probabilidade de que a sexta criança exposta? Então, você tem lá um N, né? Um N igual a 6 e um K, vamos colocar lá, igual a 2. Então, na distribuição de Pascal, o que você faz? P de x igual a K. Então, você tem lá N menos 1, então vai ficar 6 menos 1, N menos 1, K menos 1, então 2 menos 1. E aí, P elevado a K, ou seja, 0,75 elevado a K, que é 2, vezes 0,25 elevado a N menos K, ou seja, 4. Então, aqui você vai ter uma combinação de 5 a 1, 0,75 ao quadrado, vezes 0,25 a 4. Bom, 5 a 1 é o caso que é fácil, já é 5. E aí, o que você faz? Usa a calculadora de novo, né, para gerar os resultados que nós queremos. Então, você tem lá 5 vezes 0,75 ao quadrado, vezes 0,25 elevado à quarta. Então, fazendo isso, você vai chegar aí num resultado de aproximadamente 0,0109, ou pouco mais de 1%. Ou seja, essa é a chance de que a sexta criança, né, exposta seja a segunda a... se 75% de crianças expostas à doença venha contraí-la, qual é a probabilidade de que a sexta criança seja a segunda a contraí-la? Então, esse é o resultado que a gente gera aí a partir do enunciado que nós acabamos de gerar, beleza? Então, vamos lá, vamos para o próximo exercício aqui da lista. O próximo aqui indica o seguinte:
a probabilidade de nascimento de um menino em uma família é de 52%. Determine a probabilidade de que o terceiro filho dessa família seja o primeiro homem. Então, de novo, ó, o terceiro filho seja o primeiro. Então, aí é o caso de distribuição geométrica. Distribuição geométrica. Então, exercício 5, distribuição geométrica. O sucesso aí, no caso, é o nascimento de um menino. Então, que é 52%. Probabilidade do complementar aí, o nascimento de uma menina, é 48%. Né? Então, daqui, o que eu faço agora é mostrar o processo. Determina a probabilidade que o terceiro filho, ou seja, né, x igual a 3, ou k igual a 3, como queira, né, seja o primeiro menino, né, o primeiro homem, né, dessa família. Então, nesse caso aí, distribuição geométrica, vamos colocar aqui, vai indicar P, né, de x igual a 3, igual a Q, que é 0,48, igual a x menos 1, ou K menos 1. Então, 3 menos 1 vezes o P, que é 0,52. Daí você executa o cálculo, 0,48 ao quadrado, 0,48 ao quadrado, vezes 0,52. Então, isso aí vai dar 0,1198. Aproximadamente 0,1198. Para quase 12%. Isso aí resulta para nós do exercício 5, né? Esse é o 5. Bom, no 6 você tem o seguinte, vamos lá. Lotes de 40 peças são considerados aceitáveis se contém no máximo 3 peças defeituosas. Então, o processo de amostragem consiste em extrair de cada lote e rejeitá-lo se for encontrado pelo menos uma peça defeituosa, nas 5 peças que são extraídas. Então, qual é a probabilidade de se encontrar exatamente uma peça defeituosa se há 3 peças defeituosas em todo o lote? Então, esse é um caso em que não é dado o valor da probabilidade, né? Mas é fornecido para nós uma informação aí que nos dá um norte, no sentido de identificar qual é a distribuição a ser usada. Ele está falando de uma população de peças de tamanho N, vou chamar de N grande. E essa população tem 40 peças. Dessas 40 peças, algumas têm uma característica que ele quer estudar, que são peças defeituosas. Então, o processo de aceite vai indicar que são aceitáveis no máximo 3 peças defeituosas nesse lote. O que ocorre é que não existe um processo de amostragem que consiste em extrair de cada lote e rejeitá-lo se for encontrado pelo menos uma peça defeituosa, nas 5 que são extraídas. Então, dessas 40 peças do lote, eu tenho uma amostra de tamanho N, vou colocar aqui, onde você vai extrair 5. Né? E daí, o que ele menciona? Se for encontrado pelo menos uma peça defeituosa nessas 5 extraídas. Então, qual é a probabilidade de se encontrar exatamente uma peça defeituosa? Ou seja, eu quero calcular a probabilidade de que encontre-se uma peça defeituosa, considerando que há 3 peças defeituosas em todo o lote. Então, aqui eu estou mencionando que a característica da análise que eu quero envolve peças que são defeituosas. Então, esse é um caso de distribuição hipergeométrica. Né? Aqui eu tenho a hipergeométrica. Porque eu estou mencionando que dentro de uma população é extraída uma amostra. Essa amostra tem uma característica de interesse, que são peças defeituosas. E o teste aqui vai indicar qual é a probabilidade de você encontrar exatamente uma peça defeituosa, considerando que o lote inteiro contém 3. Então, dentro dessa linha de argumentação aí, você vai calcular P de x igual a 1, e aí usando a fórmula associada a essa expressão, aqui eu vou ter que apagar, né? Agora caiu aqui, onde está o meu... Agora, eu deixei aqui a lista. Deixa eu cair aqui.
Bom, vamos lá. O que eu pagar aqui, devo peso. Então aqui, vamos escrever a expressão P de x igual a K. Então, você vai ter uma combinatória de N a N, correto? Você vai ter um R a K e você vai ter Enão menos R, Eninho menos K. Essa aqui é a formulação que eu quero. Então, você vai calcular a probabilidade de que x é igual a 1, uma peça defeituosa. Então, o que você vai calcular aqui? A quantidade de peças que você tem, que são defeituosas, 3 no lote onde você vai escolher 1. E aí você vai calcular N menos R, 40 menos R, 40 menos 3 e N menos K. Então você tem um N de 5, né, que é o tamanho da amostra que você vai extrair, menos K. E aqui você vai calcular 40 a N, N grande, né, das 5 da amostra que você vai executar. Então daqui a combinação vai gerar 3 a 1, 37 a 4 e aqui 40 a 5. Daí em diante, aqui é calculadora, né? Para gerar o resultado numérico sem muitos problemas. Então vamos aqui observar. Deixa eu pegar aqui a... Acho que eu tinha deixado a lista. Bom, vou pegar aqui e calcular logo. Então eu tenho o seguinte, 3 a 1, dá para calcular tudo na mesma linha, 3NCR1 vezes 37 NCR4 e dividido, vamos colocar um parênteses aqui, por 40 NCR5. Fazendo as contas aí, você vai ter um valor de aproximadamente 0,3011. Então essa é a probabilidade de que você tenha no lote, né, de 5 peças extraídas, exatamente uma peça defeituosa. Essa que é a ideia. Bom, vou ler aqui pela coisa... achei. Vamos lá, achei agora. Exercício 7. Se a probabilidade de um eleitor escolhido aleatoriamente votar em uma eleição é de 75%, determine a probabilidade de 7 entre 10 eleitores comparecerem à eleição. Esse é um caso que não é distribuição hipergeométrica, como nós acabamos de ver, não revela também distribuição geométrica, nem de Pascal, porque ele não está mencionando ordinalidade. Ele está mencionando o seguinte, olha, a probabilidade de votar em eleição é 75%, você quer a probabilidade de 7 entre 10 comparecerem à votação. Então esse é um caso de eventos que são independentes, em que você está interessado no número de sucessos em N tentativas de experimento aleatório. Então, esse caso do exercício 7 aqui é o caso da distribuição binomial. Tá? Binomial. Exercício 7, distribuição binomial. Então, você tem um N aqui, igual a 10. Você quer a probabilidade de 7 entre 10 eleitores, então K igual a 7. Você tem que a probabilidade de um eleitor escolhido aleatoriamente votar 35%, então Q aqui é igual a 25%. Então dentro dessa montagem, na distribuição que a gente vai funcionar como binomial, deixa eu pegar outro pincel aqui, binomial. O que nós vamos fazer é o seguinte, é calcular P de x igual a 7, e aí vamos calcular aqui, ó, N a K, 10 a 7, P elevado a K, 0,75 elevado a 7, vezes 0,25 a N menos K. N menos K, 3. Daí, calculadora direto, agora, então vamos lá, 10NCR7, vezes 0,75 elevado a 7, vezes 0,25 elevado a terceira. Então, fazendo essas contas aí, você vai chegar numa probabilidade de 0,2502. Essa é a probabilidade de que
Exatamente 7, no invés de 10 leitores, compareçam à votação. Essa que é a ideia. Vamos agora para o exercício 8 da nossa listagem. No exercício 8, nós temos o seguinte. Você arranjou um emprego numa pizzaria que funciona no sistema de entrega a domicílio. Apenas 10% dos pedidos de pizza são de lombinho com abacaxi. Resolva as seguintes situações. Você recebe exatamente 14 pedidos por telefone. Qual a probabilidade de, no máximo, uma pizza de lombinho com abacaxi ser pedida? E no item B, você recebe exatamente 18, num dia de bastante movimento. Qual a probabilidade de receber mais de 4 pedidos de pizza dessa forma? Então também é um caso aí de distribuição, mais uma vez, binomial. Por que é distribuição binomial? Você está trabalhando com amostra, né, onde você tem a probabilidade de sucesso dessa amostra que você está estudando e dentro dessa amostra você está interessado no número de sucesso. Então você vai resolver de forma separada o item A e o item B. Então no item A você recebe exatamente 14 pedidos, então você tem um N, universo aí de 14. Você quer a probabilidade de no máximo uma pizza ser pedida. Então no máximo, tem que tomar muito cuidado, é a mesma coisa que K menor ou igual a 1. Ou seja, no máximo até 1. Não passa disso. E aí, o que você quer é calcular essa probabilidade por um P que a gente tem aqui que é de 10%, onde o Q é igual a 90%. Ok? O que temos que fazer aqui é calcular a probabilidade que você tenha no máximo um pedido. Então você tem que levar em consideração que ao executar o cálculo aqui para P de x menor ou igual a 1, isso equivale a você calcular a probabilidade que você tenha exatamente um pedido, mas também não fugir à probabilidade que você não tenha nenhum pedido, x igual a 0. Então nesse caso, o cálculo consiste em você representar duas vezes a distribuição binomial, para o caso em que você tem um pedido e para o caso que você não tem nenhum pedido, porque você está inferindo que no máximo 4 pedidos serão executados. Então daí, o que a gente faz agora é usar a fórmula, né? Então vamos usar a expressão e escrevê-la aqui. Então, P, vamos colocar para P de x igual a 0, vamos fazer a conta aqui. Então você vai ter 14 a 0, 0,1 elevado a 0, vezes 0,9 elevado a n menos k, que no caso é 14, mais P de x igual a 1, que é a conta aqui que a gente faz. Vamos fazer aqui embaixo, né, para não encavalar. 14 a 1, aí eu venho com 0,1 a 1, vezes 0,9 elevado a 13. Essa é a ideia. E aí a gente vai executar a conta ponto a ponto. Então 14 a 0 é 1, 0,1 elevado a 0 é 1. Então esse pedaço aqui corresponde a 0,914 mais 14 vezes 0,1 vezes 0,9 elevado a 13. É isso que eu tenho que fazer. Então vou somar essas duas contribuições aqui. Então vamos lá. Então eu tenho lá 0,9 elevado a 14 mais, vou abrir um parênteses aqui para evitar o confronto, 14 vezes 0,1 vezes 0,9 elevado a 13. É isso que eu vou fazer. E aí a gente chega aí num resultado de 0,5846. Então, 0,5846. Ou seja, a probabilidade que você tem exatamente, no máximo, um pedido é de quase 60%, 58,46. E aí no item B, na mesma linha de raciocínio, a gente só vai mudar agora aqui os parâmetros, NK, porque o P e Q é a mesma coisa. Você recebe exatamente 18 pedidos, agora item B, 18 pedidos. Você quer calcular a probabilidade de que
você recebe exatamente 2 pedidos com a probabilidade de receber mais que 4 pedidos desse tipo de pizza. Então, mais que 4 corresponde a um K maior que 4. Então, nesse problema aqui, não é interessante eu escrever o cálculo da probabilidade de x maior que 4. Por que que não é interessante nesse caso? Porque você tem um n aí alto, que é 18. Então, calcular P de x maior que 18, P de k maior que 18, vamos colocar aqui, um x maior que 4, perdão, equivale a você calcular o quê? Todos os valores a partir de 4 até 18. Então, você calcularia P de x igual a 5, mais P de x igual a 6, e fazendo essa conta até 18. Olha a quantidade de contas que você teria que fazer. Então, o que seria a sugestão nesse caso? É pensar pelo complementar. O que é o contrário de maior que 4? Menor ou igual. E aí você poderia escrever isso dessa forma. Olha, P de x maior que 4 equivale ao todo, que é 100%, menos P de x menor ou igual a 4. E aí, por que nesse ponto fica mais fácil de executar? E aí, por que que isso é interessante? Se nós pensarmos numa reta normada, né, em que eu tenho aqui a quantidade de pedidos que são executados, o que eu aqui acabei de fazer, né, indo isso daqui até 18, né, vou colocar aqui, é que eu estou calculando, que eu quero calcular, na verdade, a probabilidade que você tenha mais que 4 pedidos. Então, ao escrever a expressão dessa forma, é como se eu tivesse trabalhado com a probabilidade do todo, que é 100%, de 0 a 18, menos a probabilidade que contém 0 até 4, que seria x menor ou igual a 4. Então, ao trabalhar com essa diferença, a parte rachurada, que é a que eu quero calcular, acaba se mantendo. E daí o que vai acontecer é que você vai fazer conta, mas vai fazer um pouco menos, né? Eu faria 14 contas, agora você vai fazer 5, de 0 até 4. Você vai fazer para 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4. 5 contas. Então vamos aqui executar o processo para cálculo. Então você vai fazer para cada um uma conta associada com esses dados. Então para P de x igual a 0 até P de x igual a 4. Então vamos fazendo aqui, vai ficar 18 a 0, P 0,1 elevado a 0 vezes 0,9 elevado a n menos 0. Então aí, para P de x igual a 1, você tem aí a mesma coisa, 18 a 1, 0,1 a 1, 0,9 a 17. P de x igual a 2, 18 a 2, 0,1 a 2, 0,9 a 16. P de x igual a 3, 18 a 3, 0,1 a 3 vezes 0,9 a 15. E por fim, P de x igual a 4, que é até menor ou igual a 4, onde você vai calcular 18 a 4, 0,1 a quarta e 0,9 a 14. Então nós vamos executar todos esses cálculos, soma tudo e subtrai de 1. É o resultado que nós vamos gerar. Então, fazendo as contas, vamos aqui agora usar a calculadora, para cada um, vamos lá. Então, primeiro ali, 18 a 0 é 1, 0,1 elevado a 0 é 1, 0,9 elevado a 18. Vamos colocar com 4 decimais, então aqui dá 0,1500. Para P de x igual a 1, você tem 18 vezes 0,1 vezes 0,9 elevado a 17. Então, você tem 0,3001. Para P de x igual a 2, aí eu vou usar agora 18 NCR2 vezes 0,1 ao quadrado vezes 0,9 elevado a 16. Então, nós temos aqui 0,2835. P de x igual a 3, 18 NCR3
vezes 0,1 elevado à terceira vezes 0,9 elevado a 15. Então, nós temos 0,1680. E para p de x igual a 4, nós temos 18 NCR4 vezes 0,1 elevado à quarta vezes 0,9 elevado a 14. Então, aqui vai dar 0,070, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu não fiz ponto elevado com esse 0,9 elevado a 14. Beleza. Então, agora o que a gente faz? Soma todas essas contribuições e subtrai de 1. Você tem lá 0,15 mais 0,3001 mais 0,2835 mais 0,1680 mais 0,07. Isso dá um 9716, essa soma. 09716, subtrai de 1. Então a probabilidade que você tenha em um dia mais que 4 pedidos desse tipo de pizza é de 0,0284, ou seja, pouco mais, quase 3%, o que é bastante plausível, porque você tem uma probabilidade de pedido dessa pizza muito baixa, logo a chance de você ter mais que 4 pedidos é realmente pequena. Então é isso que acaba gerando aí o resultado desse exercício. Exercício 8. Vamos para o exercício 9. No exercício 9, ele fala o seguinte, olha, 25% dos refrigeradores produzidos por uma empresa são defeituosos. Os aparelhos são vendidos em lotes de 50 unidades. Assim sendo, determina a probabilidade que na 10ª venda realizada de um refrigerador encontre-se o terceiro aparelho defeituoso. Ó, de novo, distribuição de Pascal surgindo aí. É dada a probabilidade, é conhecida para a gente, P igual a 25% de aparelhos defeituosos. Complementar 75%. Então, desse lote, que é extraído de 50 unidades, você vai analisar que no 10º aparelho defeituoso, você vai encontrar aí, do 10º aparelho, da 10ª vez, você vai encontrar o terceiro aparelho defeituoso. Distribuição de Pascal aí, mais uma vez envolvido. Não geométrica, Pascal, né? Distribuição de Pascal, onde você tem mais o sucesso ocorrendo. Então, aí no caso, o que a gente faz? P de x igual a k. Então, você vai ter lá n menos 1, k menos 1. No caso, o k nosso aqui é 3. Então, você vai ter P, que é 0,25 elevado a k, no caso 3, vezes 0,75 elevado a n menos k, no caso aqui 7. Então você vai ter 10 menos 1, 9 a 2, 0,25 a terceira, vezes 0,75 a sétima. Então, agora pegando a calculadora, então 9 em CR2, vezes 0,25 elevado ao cubo, vezes 0,75 elevado à sétima. Então, fazendo as contas, você vai chegar aí um total de 0,075, ou seja, 7,5%, ou seja, que na 10ª venda realizada você encontra o terceiro aparelho defeituoso. Isso aqui é de 7,5%. Essa aqui é a probabilidade. E isso, distribuição de Pascal, né? E agora, para finalizar, o 10º exercício. O 10º exercício, o que nós temos aí? Sabe-se que testes feitos com uma droga indicam que de cada 90 pessoas medicadas, 18 são curadas de uma determinada doença. Seleciona-se uma pessoa ao acaso e menciona-se aí, ó, seja X, número de pessoas não curadas. Determine a distribuição de probabilidade de X. Esse aqui não é o caso que ele não menciona a ordinalidade, então não é geométrico, nem Pascal. Ele não está mencionando a probabilidade
de que você encontre uma pessoa não curada ou curada, e também ele não faz a extração de uma amostra e identifica a característica de sucesso dessa amostra. Esse caso aqui é o caso da distribuição de Bernoulli, que ele está interessado na ocorrência do sucesso em uma única tentativa de experimento aleatório. Então, no caso aqui, eu vou determinar P e Q com base no que ele menciona, o que é sucesso e fracasso. X é o número de pessoas não curadas. Pessoas não curadas. Então, nesse caso, você vai trabalhar com o total de pessoas não curadas, que é 72, no universo de 90. E as pessoas curadas, 18, no universo de 90. Então, você vai ter 0,2 e 0,8. E aí, para você construir a distribuição, você vai pensar da seguinte forma, olha, P de x igual a x pequeno é igual a 0,8 elevado a x vezes 0,2 elevado a 1 menos x. É essa a ideia que a gente gostaria de expressar nessa distribuição. Até porque, se você faz, por exemplo, o cálculo de x igual a 0, com x igual a 0, com x igual a 0, 0,2 a 1 é a probabilidade que você tenha uma pessoa curada. A distribuição envolve o quê? Você mencionar a probabilidade de x para pessoas não curadas. Então, ao fazer o cálculo, a partir de cada x que você inserir, você vai obter a distribuição que vai indicar essa probabilidade. O fato de escrever 1 menos x é porque você vai trabalhar com a probabilidade que no máximo pode atingir 100%. Então, era isso que finalizava esse exercício, não era para fazer um cálculo, apenas construir a função de probabilidade, e com isso a gente finaliza essa primeira lista de distribuições, analisando aí os processos envolvidos. É isso, valeu e até a próxima aula.